Sabia que ter a cidadania polonesa pode abrir muitas portas na Europa e no mundo? Hoje vou te contar tudo sobre como conseguir a cidadania polonesa e compartilhar um pouco da minha história. Fique comigo até o final para saber cada detalhe. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bial pelo Mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a cidadania polonesa, barra polaca, suas vantagens incríveis e como você pode iniciar esse processo. Vamos juntos descobrir como ter acesso livre aos países da União Europeia, facilitar a emissão de vistos para os Estados Unidos e ter acesso a uma educação de qualidade na Europa. A importância da cidadania polonesa. Você sabia que o Brasil é o terceiro país com o maior número de poloneses no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Alemanha? Esse número se deve à febre brasileira, que ocorreu em 1841 e 1971, época em que a imigração polonesa para o Brasil ocorreu em um número expressivo. Hoje é o inverso, são os brasileiros que buscam a cidadania polonesa. Direitos pela lei polonesa. A lei polonesa reconhece a cidadania por jus sanguinis, o que significa que alguém que tenha um antepassado polonês tem direito à cidadania polonesa. Esse direito estende-se a descendentes de qualquer geração, sejam pais, avós, bisavós ou trisavós, tornando possível para brasileiros solicitar a cidadania. Quanto mais longe na árvore genealógica for necessário ir para encontrar ascendentes poloneses, mais documentos serão necessários para provar a ligação com o indivíduo e o reconhecimento da cidadania polonesa para todos os familiares envolvidos. Quem tem direito à cidadania polonesa? As pessoas que têm direito à cidadania polonesa são aqueles cujos ascendentes tenham migrado para o Brasil da Polônia após o ano de 1920. Os imigrantes que saíram da Europa antes de 1918 não tinham e nem poderiam ter direito à cidadania polonesa. Isso porque até essa data a Polônia não existia formalmente como um Estado independente, ou seja, um país. Dessa forma, esse fator dificultava a confirmação da nacionalidade de quem veio de lá. Em 11 de novembro de 1918, a Polônia conseguiu recuperar a sua independência. Entretanto, somente em 1920 foram definidas as novas fronteiras e estabelecida sua legislação. Então, a partir de 1920, foi possível confirmar a nacionalidade de quem veio da Polônia. Minha história. Antes de começarmos com o passo a passo, deixe-me contar um pouco da minha jornada para obter a cidadania polaca. Minha aventura começou em janeiro de 2021, com uma pesquisa detalhada em diversos websites, sendo o principal Family Search. Passei horas e horas mergulhando em registros históricos, documentos antigos e arquivos familiares. Cada peça de informação era crucial para montar o quebra-cabeça da nossa herança polaca. Para minha sorte, contei com a ajuda especial da Ana e da pesquisadora Alina, ambas da Polônia. Ana trabalhou como vice-cônsul da Polônia entre 1998 e 2002, nos consulados de São Paulo e Rio de Janeiro. Fala inglês, português, polaco e russo fluente. Alina fala polaco, russo e inglês fluente. A expertise e suporte delas foram fundamentais para o sucesso do meu processo. Após muita dedicação e paciência, consegui reunir todos os documentos para a minha cidadania polaca, mas também para a do meu irmão e dos 2 filhos dele, que resolvemos fazer tudo de uma vez só. Todo esse processo foi concluído em apenas 11 meses. Se eu tivesse feito isso sozinho, poderia ter conseguido em até incríveis 6 meses. E acredite, antes da guerra e da pandemia da Covid-19, esse processo poderia ser finalizado em até 3 meses para uma pessoa solteira, tornando-se a cidadania mais rápida que eu já vi. Para completar, consegui minha cidadania no consulado polaco de Lisboa, em Portugal. Eu já estava lá com meu passaporte brasileiro e aproveitei a oportunidade para obter o passaporte polaco, o que me permitiu ficar em Portugal legalmente. Se eu estivesse no Brasil, poderia ter feito esse processo no consulado de Curitiba ou Brasília. Essa experiência não só me deu a cidadania polaca, mas também fortaleceu meu vínculo com a história e as raízes da minha família. Foi uma jornada de descoberta, perseverança e, finalmente, a conquista. E agora estou aqui,
para compartilhar tudo o que eu aprendi com vocês, para seu caminho ser mais simples do que o meu e mais rápido, passo a passo. Vamos lá. Passo 1. Pesquisa inicial e comprovação de ascendência. O primeiro passo é fazer uma pesquisa inicial para comprovar sua ascendência polonesa. Você pode usar websites como Family Search, entre outros, para listas de passageiros da família, consultar o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro para certidões de desembarque e verificar documentos em consulados poloneses no Brasil. É importante localizar documentos com familiares mais antigos também. Passo 2. Pedido de informações sobre a cidadania polonesa. Depois de confirmar a ascendência, é hora de pedir informações sobre a cidadania polonesa. Reúna datas de nascimento e casamento dos seus avós, pais e a sua. Verifique se todos os registros foram feitos dentro do primeiro ano de vida e seus avós não se naturalizaram no Brasil. Envie essas informações para o consulado polonês, junto com uma cópia do documento de identidade. Passo 3. Documentação necessária. Agora vamos listar a documentação necessária para dar entrada ao processo. Você vai precisar de certidões de nascimento, casamento, óbito e outros documentos importantes. Certifique-se de que todas as certidões brasileiras sejam de segunda via recente e que as cópias do RG ou passaporte sejam autenticadas. As certidões negativas de naturalização podem ser geradas online. Passo 4. Marcação e finalização do processo. Após receber os documentos da Polônia, solicite o PESEL, o que é o CPF polonês, e o passaporte no consulado polonês. Agende com antecedência, pois as datas disponíveis podem ser distantes. A emissão do PESEL é gratuita e o passaporte tem um custo que varia conforme a idade do solicitante. Lembre-se, tanto o PESEL quanto o passaporte só podem ser solicitados pessoalmente no consulado. Casamento com um cidadão polonês. Casar-se com um cidadão polonês não concede automaticamente a cidadania, mas é um passo importante no caminho para obtê-la. O cônjuge brasileiro deve residir na Polônia por pelo menos 3 anos em um casamento válido e contínuo com um cidadão polonês. Durante esse período é essencial demonstrar a integração na sociedade polonesa, o que inclui o conhecimento da língua e cultura polonesa. Sim, é necessário ter um básico da língua. Crianças e a cidadania polonesa. Filho de pais poloneses nascido no Brasil, como é o meu caso, normalmente tem direito à cidadania polonesa. Por outro lado, crianças nascidas na Polônia, de pais brasileiros, podem ter direito à cidadania sob certas condições, como a incapacidade de herdar a nacionalidade brasileira dos pais ou, em casos específicos, como estar apatriada no país. Antigas cidadãs polonesas. Se uma cidadã polonesa perdeu sua nacionalidade devido ao casamento com um estrangeiro, poderá recuperá-la no caso de divórcio ou falecimento do cônjuge. Para isso, a solicitante precisa apenas emitir uma declaração de administração do país onde reside, afirmando a atual conjuntura do seu relacionamento. Conclusão. Bom, pessoal, então, para obter a cidadania polonesa, esses são alguns passos. Espero que essas informações tenham sido úteis, que vocês consigam realizar esse sonho com maior facilidade e a confiança. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, deixe seu comentário abaixo. Vou adorar ajudar cada um de vocês nesse processo tão especial. Lembre-se de que conferir a descrição do vídeo para encontrar o contato do website da Ana, que foi a minha procuradora lá na Polônia. A comunicação com ela é somente por e-mail e será em português. Ela não atende por telefone. Posso garantir que é totalmente confiável e uma super profissional, que faz toda a diferença na minha jornada. Entre fazer diretamente no consulado ou com a Ana, que foi a procuradora, indico com a Ana, muito mais rápido e eficaz. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações de novos vídeos. Assim, se você perder alguma informação, será notificado. Bom, obrigado por assistir e até a próxima. Se ficou alguma dúvida, como eu comentei, deixe seus comentários aqui na descrição, que vou tentar responder. Até a próxima.